Se você está chegando agora, esse é o quadro Radar Bitcoin e eu já quero te alertar. Esse aqui não é um quadro que vai dizer Bitcoin vai subir, Bitcoin vai cair. É para você comprar aqui, é para você vender ali. Existem milhares de lugares nessa internet que você pode fazer isso, mas aqui não. Aqui nós fazemos outra coisa. Nós usamos o Bitcoin como um ativo para tomar melhores decisões patrimoniais. Porque preço chama atenção, mas contexto é que gera riqueza. E hoje o contexto está particularmente interessante. Temos 4 peças sobre a mesa: mercado de trabalho, Federal Reserve, inflação e petróleo. E o Bitcoin está exatamente no meio dessa disputa. Vamos começar com um dado que mudou o humor do mercado. Na semana passada saiu o payroll e ele veio abaixo do projetado pelo mercado. O payroll é o dado que mostra a criação de empregos urbanos americanos. Foram 23 mil vagas a menos do projetado. E ainda tivemos revisões negativas dos meses anteriores. Agora pensa comigo, por que que um dado ruim de emprego pode fazer com que os ativos de risco respirem? Parece contraditório. A economia mostra um enfraquecimento e o mercado comemora, mas aqui está a primeira pequena vitória que eu quero que você leve desse vídeo. O mercado não reage apenas ao dado, o mercado reage à expectativa de o que o dado pode fazer com a próxima decisão de taxa de juros do Banco Central americano, Federal Reserve. E o mercado de trabalho que se mostrou enfraquecido diminui a necessidade de o Federal Reserve apertar ainda mais as condições financeiras. Ou seja, ele pode não ter que aumentar as taxas de juros ainda. E taxa de juros importa muito para ativos considerados voláteis ou de risco, como o Bitcoin é visto no curto prazo, um ativo relacionado à tecnologia, apesar de que a gente sabe que ele foi criado como uma reserva de valor, um ativo que acumula o patrimônio ao longo do tempo por ter uma escassez e ser desinflacionário. Porém, ainda sofre no curto prazo com as taxas de juros, assim como Nasdaq, S&P 500, que são os principais índices de bolsa lá dos Estados Unidos. Então, quando você vir o Bitcoin reagindo, não pense apenas o emprego veio ruim. Pergunte o que esse dado mudou na expectativa do mercado. Essa pergunta já coloca você vários passos à frente da maioria. Só que aqui existe um problema e a história fica ainda mais interessante. Ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho reduz a pressão sobre o Federal Reserve pelo aumento de taxa de juros, o petróleo está fazendo exatamente o contrário. O Brent voltou para a região acima dos 85, próximo aos 87 dólares no dia de hoje. E lá no Oriente Médio, o Estreito de Hormuz continua sendo uma fonte importante de incertezas. Agora, perceba o conflito. De um lado, temos emprego mais fraco. Isso diz para o Fed: talvez na próxima reunião você não precise apertar tanto. Do outro, a gente tem o petróleo mais caro, energia mais cara. E isso diz: cuidado, a inflação pode voltar. É quase como se o Federal Reserve estivesse recebendo duas mensagens opostas ao mesmo tempo. Uma dizendo, olha o crescimento, a outra dizendo, olha a inflação. Quando essas duas forças aparecem juntas, a decisão fica muito menos óbvia. E é por isso que eu tenho repetido aqui nesse quadro que não existe um único dado capaz de explicar o mercado. O que existe de fato é um sistema. E existe outra peça relevante desse cenário todo que a gente está construindo aqui, o ouro. O ouro continua em preços elevados. Ao mesmo tempo, S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas, o S&P 500 continua próximo a máximas históricas. Nasdaq também.
E aquele índice, o VIX, que mede como se fosse o medo do mercado, está relativamente baixo. Isso é muito interessante porque você poderia imaginar que diante de um cenário de incerteza geopolítica, o mercado inteiro deveria estar correndo para proteção. Mas não é isso que estamos vendo. Estamos vendo algo mais sofisticado. O mercado continua aceitando risco. Também está pagando por proteção. E eu chamaria esse movimento de risk on seletivo, ou seja, a gente tem um apetite ao risco, só que ele está seletivo. Não é euforia, mas também não é pânico. É o mercado dizendo, eu ainda quero participar dessa alta, mas também não quero ficar desprotegido. Isso é muito diferente. Agora, eu quero saber de você. Se você tivesse que definir o mercado hoje com apenas uma palavra, qual seria ela? Confiança? Cautela? Confusão? Coloca aqui para mim nos comentários que eu vou ler todos os comentários. E eu suspeito que muita gente vai responder confusão. E isso é absolutamente compreensível, porque estamos recebendo sinais aparentemente contraditórios. Mas quando você aprende a organizar esses sinais, a confusão começa a desaparecer. Agora vamos para o Bitcoin. Nesse momento, o preço do Bitcoin opera próximo aos 64 mil dólares. E existe uma região de preço que merece a nossa atenção. É a região entre 63.800 dólares e 64.200 dólares. Por quê? Porque estamos falando de uma região importante de suporte e de demanda recente. Mas eu quero tomar um cuidado aqui. Eu não quero que você termine esse vídeo pensando, 64 mil é região de compra, eu vou comprar. Não. Esse não é o raciocínio. O raciocínio correto é o que precisa acontecer para essa região continuar válida. E essa é uma pergunta completamente diferente. E enquanto o mercado conseguir defender essa faixa de preço, a hipótese de recuperação permanece viva. Mas se perdermos essa região com confirmação, o mercado começa a aceitar preços abaixo dela. E a hipótese precisa ser revista. Percebe a diferença? Eu não estou tentando adivinhar o mercado. Eu estou estabelecendo condições. Se isso acontecer, então eu observo aquilo. E é assim que se transforma previsão em estratégia. Então agora vamos traçar os cenários mais possíveis dessa semana. Cenário número 1 é o cenário em que o Bitcoin ele defende o preço dos 64 mil dólares e vemos uma recuperação consistente do preço acima de 65 mil dólares. E aí o mercado pode voltar a buscar preços acima, como os 65.500, os 66.500, a região dos 68 mil dólares e quem sabe até os 70 mil dólares. Mas existe uma condição para esse cenário. Temos que ver o preço acima da resistência. Precisamos ver a aceitação do preço acima da resistência. Não apenas uma vela bonita no gráfico. E antes de eu contar o segundo cenário, queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo e não se esquecer de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os conteúdos meus. Agora vamos para o cenário número 2, que seria um cenário mais neutro, aquele cenário nada com nada. É um cenário muito subestimado, em que o Bitcoin pode continuar preso numa região entre 63.500 dólares e 65.200 dólares. E sabe o que você faz nesse cenário? Talvez nada. E essa também é uma decisão. Existe uma crença perigosa no mercado de que o investidor precisa fazer alguma coisa o tempo inteiro. Não precisa. Às vezes, a decisão mais inteligente é esperar o mercado te entregar mais informação. Agora vamos para o cenário 3, um cenário em que temos a perda de suporte. Imagine que a região dos 63.800 dólares ela é perdida e o preço começa a aceitar níveis abaixo desse valor.
Nesse caso, a possibilidade de voltarmos para os 63 mil dólares e para a região dos 62.500 dólares aumenta. Não significa que Bitcoin acabou. Também não significa que estamos começando um novo bear market. Significa apenas que uma hipótese foi invalidada e precisamos atualizar a nossa leitura. E aqui talvez esteja a parte mais importante desse vídeo todo. Você percebeu que eu não precisei dizer para você: Bitcoin vai subir, Bitcoin vai cair. Porque eu não preciso saber e você também não. E essa é uma das maiores libertações que o investidor pode ter. Você não precisa prever o futuro para tomar boas decisões. Você precisa saber o que é que você está observando, o que confirma a sua hipótese, o que invalida a sua hipótese, quanto risco você aceita correr e o que você fará em cada cenário. E isso muda completamente a sua relação com o mercado. Ela fica mais amigável, porque você deixa de ficar me perguntando: Sheila, o Bitcoin vai subir ou vai cair? É para comprar ou é para vender? Você começa a perguntar: o que precisa acontecer para eu mudar a minha estratégia? O que precisa acontecer para eu tomar determinada decisão? E essa pergunta, gente, é a pergunta de investidor. E agora chegamos ao próximo catalisador no mercado. Nessa semana, no dia 12, na quarta-feira, vai sair o dado de CPI, o dado de inflação ao consumidor americano, e depois de um payroll que veio fraco, esse dado ficou ainda mais importante. Pensa comigo, se o CPI vier relativamente bom, benigno, o mercado poderá dizer: temos desaceleração do emprego sem uma explosão inflacionária. E esse seria um ambiente potencialmente favorável para ativos voláteis como os índices americanos, S&P 500, Nasdaq e Bitcoin. Agora imagina o cenário contrário, o CPI vem negativo e ao mesmo tempo o petróleo continua subindo. A história muda, porque o mercado começa a perguntar: e se o Banco Central americano, o Fed, não puder aliviar as taxas de juros tão cedo quanto imaginávamos? E aí, o que a gente pode ver? A gente pode ver os yields reagindo do Tesouro Americano. Podemos ver também Nasdaq recuando e Bitcoin corrigindo também. De outro lado, a gente pode ver aí o dólar ganhando força, como ganhou no dia de hoje. Então, o que estamos vendo não é um mercado parado, é um mercado aguardando confirmação. O que eu observaria nas próximas 72 horas? Se eu tivesse que reduzir todo esse radar Bitcoin de hoje a 4 coisas, elas seriam estas. Primeiro, eu ficaria de olho no preço do Bitcoin na região dos 64 mil dólares. Não apenas se o preço tocar essa região, quero ver a reação do mercado. Segundo, petróleo, principalmente se o preço for lá em 90 dólares por barril, o Brent. Terceiro, olharia o tesouro de 10 anos, o tesouro americano Treasury de 10 anos, porque ele ajuda a nos mostrar como o mercado está reinterpretando taxa de juros, crescimento e inflação. E por fim, o quarto é o CPI, principalmente o núcleo. E essas 4 informações juntas serão muito mais importantes do que 50 manchetes isoladas. E talvez você esteja assistindo a tudo isso e pensando: Sheila, quando você organiza dessa maneira, eu consigo entender. Mas quando eu estou em casa sozinho, diante de 20 notícias diferentes, gráficos e milhares de opiniões diferentes nessa internet, eu me perco. E sabe de uma coisa? Essa é exatamente uma das razões, um dos motivos para que eu decidi abrir o meu coração, o meu método aqui na internet. Porque hoje em dia a informação não é mais escassa. Informação tem em todo lugar. O que é escasso é o critério de decisão. É você saber olhar para 10 acontecimentos totalmente diferentes e identificar quais são os mais
relevantes e correlacionar esses acontecimentos para uma tomada de decisão assertiva. E existe, gente, uma diferença enorme entre aprender sobre investimentos e construir uma estratégia para o seu próprio patrimônio. E é justamente nesse segundo ponto que entra aquele meu acompanhamento mais aproximado. Na mentoria, nós não ficamos perguntando qual que é a próxima moeda que vai subir, o Bitcoin vai subir, Nasdaq vai subir, S&P 500 vai subir. Nós começamos a estruturar o nosso pensamento. Por isso, nós começamos a entender o seu patrimônio, o seu horizonte de prazo de investimento, a sua exposição, a sua liquidez, a sua tolerância ao risco. E o mais importante, a gente alinha expectativa com os seus objetivos. E somente depois que nós vamos olhar os instrumentos. Porque uma estratégia que funciona para uma pessoa pode ser completamente diferente daquela que funciona para outra. E é por isso que eu não acredito em uma receita de bolo, em uma carteira pronta para todo mundo, para geral. Eu acredito sim em um processo de decisão. Então, se você já acompanha o radar, já estuda por conta própria, já consome informação, mas sente que você chegou naquele ponto em que precisa transformar conhecimento em estratégia, é aí que eu entro. E a nossa conversa tem início com o link aqui que eu deixei na descrição, que é um formulário para eu entender melhor o seu cenário. Aí você deixa o seu melhor e-mail, o seu melhor WhatsApp, que eu entro em contato com você. Eu sei que não é para todo mundo e eu prefiro que seja assim. É para quem entendeu que patrimônio exige muito mais que bons ativos, exige método. E eu quero terminar esse radar Bitcoin de hoje voltando ao Bitcoin. 64 mil dólares. Olhe para esse número. Amanhã pode ser 62 ou 66, ou pode continuar exatamente onde está, mas essa não é a questão mais importante. A pergunta importante que você deveria fazer: se qualquer uma dessas realidades acontecerá amanhã, você saberia o que fazer? Porque se a sua estratégia depende de o mercado fazer exatamente aquilo que você quer, eu sinto te dizer, mas talvez você não tenha uma estratégia. Talvez você tenha uma expectativa. E existe uma diferença enorme entre uma estratégia e uma expectativa. O investidor estratégico, ele não precisa controlar o mercado. Ele precisa saber como vai responder a ele. E é por isso que aqui, nesse canal, nós não perseguimos o preço. Nós estudamos o contexto. Também não procuramos certezas. Construímos cenários e também não tentamos prever cada movimento. Aprendemos a tomar melhores decisões. Porque os mercados mudam, mas os princípios permanecem. Eu sou Sheila Faria e esse aqui é o canal Sheila Invest. E se esse radar Bitcoin fez você enxergar o mercado de forma diferente, se inscreva no canal e ativa o sininho. Além disso, compartilha. E compartilha com alguém que ainda está tentando entender o Bitcoin olhando apenas o preço. E eu quero saber de você, me responde aqui nos comentários. Qual que é o nível mais importante do preço do Bitcoin nesse momento para você? Os 64 mil dólares ou os 65 mil dólares? Na próxima edição nós vamos descobrir qual dessas hipóteses o próprio mercado decidiu validar. Então, um beijo para vocês, até o próximo radar e lembre-se, clareza antes do hype.